Um vídeo divulgado nas últimas horas, no qual o ex-deputado Maxuez Leite presta depoimento à Justiça sobre o esquema de corrupção que desviou mais de R$ 1.600.000 dos cofres públicos da Câmara de Vereadores de Cuiabá, deixa claro de como os acordos fraudulentos envolvendo o material gráfico eram fechados entre ele, dono da gráfica envolvida na ação, e o ex-vereador João Emanuel. Maxuez Leite é um dos principais envolvidos no esquema. Proprietário da gráfica, ficava com a missão de confeccionar materiais gráficos ao Legislativo Municipal de Cuiabá, o que não acontecia. No depoimento gravado, ele confessa que o esquema teve início antes mesmo de João Emanuel assumir a presidência da Câmara e fala também de como o dinheiro era desviado e dividido. Todos os envolvidos no esquema de corrupção seguem sendo investigados. A Operação Aprendiz, deflagrada pelo Ministério Público Estadual, investiga João Emanuel, Maxuez Leite e demais réus. Todos seguem sendo investigados por peculato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Quando vocês fizeram essa tratativa de R$ 1.600.000, o que vocês estabeleceram? O senhor já me disse que não forneceu essa quantidade de livros que estava constando no contrato, né? Certo. O que ficou estabelecido? Se o senhor não forneceu o livro, como é que... O que ficou estabelecido seria uma volta de 75, aliás, era uma volta porque eu reclamei para ele. Falei, João, mas 25 para 75, eu tiro 13% de imposto. O que eu vou ganhar aqui? Ele falou, não, calma, vamos fazer 35, 65, e eu te compenso mais à frente você produzindo uma boa leva, que aí você tem um lucro. Se você produz, o correto seria produzir e entregar. Ninguém seria lesado e a gráfica ganharia, mas os gestores não concordam com isso. Então ficou 35, 65, só que não cumpriu os 35. Quando foi certificar a primeira movimentação, eles falaram, eles não concordaram com 35, então não vai ter movimento nenhum. Já estava naquela situação, ainda tinha esperança de vender alguma coisa para a Câmara e ter um lucro. Falei, então fica 25 para nós e 75% para a Câmara não, para o João Manuel. Tá. Agora, quem que pegou esse dinheiro? Vamos esmiuçar melhor essa história da volta. Houve uma combinação, o senhor me disse que a briga era 35-65 ou 25-75. Exatamente. Briga de quem com quem? Quem fazia? Eu e o João Manuel. O senhor e o João Manuel? Em pé, lá em frente à clínica fêmea. Aí ficou acordado do 35 e 25, 35, 65%. Quando foi executar a primeira movimentação, o Gleice veio e falou, já mudou, eles não querem mais. O João Manuel não aceitou. Aí eu e o Gleice, frente a frente. Faz o quê? Dispensa, se eu tivesse pensado, minha vida teria mudado, não estaria na situação dessa. Por um segundo eu quase dispensei. Devolve lá, não vamos fazer isso, morre a adesão. Mas aí, com a esperança de entregar, de ganhar algum lucro, falei, então fica 25, 75, começou esse percentual. Tá, agora que eu compreendi. Então, esta combinação de não entregar material e de fazer apenas um repasse com a devolução de parte do dinheiro público para o próprio presidente da Câmara, foi conversado nesse encontro pessoal que vocês tiveram? Nesse encontro pessoal, exatamente. Tá. Então, nesse encontro pessoal, deixa eu ver se eu estou compreendendo bem. Ele propôs que o senhor devolvesse 75% do dinheiro que a Câmara pagaria para o Propel. Naquele encontro ficou 65. 65. Isso. 65 ele devolveria e vocês ficariam com 35%. Exatamente. Então, exemplificando, se ele passasse R$ 1 milhão para a Propel, 350 mil ficariam com a Propel e o senhor devolveria o restante. Exatamente. É isso? Mas não concretizou. Certo. Não concretizou porque ele acabou querendo 75%. Exatamente. Enquanto os senhores teriam que ficar só com 25%. 25% e nós teríamos que pagar o imposto. Por nossa conta. Bom, depois dessa combinação de vocês, que pagamentos ele fez e em quantas parcelas, como é que foi? Aí começou em fevereiro movimentar notas de 200 mil, 300 mil, eu não sei precisamente os valores, não me lembro, porque toda a movimentação se fazia na Propel, mas foram várias, mas fevereiro, março, abril, maio, de 200, de 180, cada mês era um valor. E o Gleice, porque eu nem na Câmara mais, quando eu conversei com ele, quem era o Gleice? Ele chegava lá,
conversava na Câmara Municipal, falava, recebi uma OS, que é uma ordem de serviço, vamos supor, 220 mil. Não sei se é esse valor, 227. Aí a gente calculava 25%, 75%, caiu o dinheiro na conta da Propel, o Gleice sentava comigo, tirava o imposto, a sobra eu dividia com ele ao meio. Da pequena sobra que ficava pra gente. De outro, ele falou, vou na Câmara entregar. Aí ele pegava o carro dele e sumia. Eu ia vir no outro mês. Aí, um dia eu perguntei para ele, querido, você está entregando esse dinheiro, quanto tem esse dinheiro aí? Ele falou assim, quando eu recebo alguma ligação de gerente para confirmar os cheques, tem de São Paulo, Minas, o restante, só Deus sabe. Então, eu estou falando a verdade para a Ele senhora. devolvia esse 75%, então é isso que eu ia lhe perguntar. Ele devolvia esse 75% num cheque só? Não. Em vários cheques? Vários cheques, 10, 12 cheques, cada remessa. Cheques de 20 mil, 19 mil, 18 mil, 30 mil. Eles quebravam os cheques para chegar no valor. Né? E o Gleice quebrava os cheques. Já. E aí, preenchia, olhava, somava, só fazia o valor global. Deu, vamos por 200. 25 ficou aqui. 75% votou, dos 25% abateu o imposto, sobrou tanto, dividiu no meio o Gleice. E quem dizia para o Gleice quantos cheques, o valor de cada um? Na verdade, ele não entrava em detalhe, porque nós tínhamos a ânsia para entregar, não sei se era para o João, para alguém na Câmara, era tão grande, que eles ficavam pressionando, ligando da Câmara para ele, precisa trazer aqui no cheque. Então, era questão de 30 minutos, eu e ele sentando no calculador. Ele queria que o Gleice tinha que sair voando a 200 por hora para levar o cheque lá na Câmara. Aí lá ele não entrava nesse detalhe, porque eu já ia mexer com outras frentes de trabalho que eu tenho, e o Gleice ia viver a vida dele. Então, assim, eu ia vê-lo no outro mês seguinte.